Queridos adolescentes, a paz do Senhor Jesus, eu sou o professor Edisley e essa é a nossa videoaula da Escola Bíblica Dominical para adolescentes das Igrejas da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, na cidade de Gurupi. É um privilégio, uma honra muito grande poder fazer parte desse trabalho e nessa oportunidade gravar aqui as duas lições das revistas da editora Betel e já chamar a atenção de vocês para aqueles que ainda não adquiriram essas revistas, para vocês que ainda não retiraram essas revistas na nossa tesouraria ou na secretaria da nossa igreja, façam isso o quanto antes, estudem esses materiais, que são materiais bastante oportunos para esse trimestre, o terceiro trimestre de 2020. Na revista de 12 a 14 anos, nós estamos estudando o adolescente e a igreja, e da revista de 15 a 17 anos, os heróis do Antigo Testamento. Então são lições maravilhosas para nossas vidas que vocês não podem perder a oportunidade aí de aprender esses conteúdos. Nós vamos fazer aqui uma abordagem bem rápida, bem resumida em função do tempo que nós temos disponível para gravação. Então, adquiram as revistas, façam a leitura detalhada que você vai aprender muito mais. Sem mais delongas, nós vamos direto aqui para a lição 2 da revista de 12 a 14 anos, e nós temos como título da lição de hoje o fundamento da igreja. Para a gente pensarmos, para pensarmos juntos aqui acerca das abordagens que o comentarista faz e aprender alguns princípios, conhecer algumas situações que talvez não são conhecidas ainda, mas falar do fundamento da igreja, a maioria de nós já vamos ter uma certa noção, uma certa concepção, e nós vamos apenas reforçar alguns conhecimentos aqui. O texto bíblico dessa lição é o que se encontra em Mateus, capítulo 16, e também 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 até o 15. Dessa referência de 1 Coríntios foi extraído a mensagem valiosa da lição, onde diz o seguinte: porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. A verdade aplicada vem completar esse pensamento dizendo o seguinte: a verdadeira igreja está firmada em Jesus, a rocha eterna. Então veja bem, da verdade aplicada que eu acabei de ler e da mensagem valiosa, nós já extraímos a essência dessa lição, porque na verdade nós estamos aqui reforçando o conhecimento de que Jesus Cristo é o fundamento da igreja. E aí, para nós reforçarmos esse pensamento, nós temos que trazer à memória, e a revista vai fazer isso, trazer à memória a parábola dos dois fundamentos. Porque nessa parábola, Jesus traz um ensino muito específico, e muito forte para nossas vidas. Porque Jesus vai, através de uma parábola, nos ensinar acerca do ouvir e praticar a palavra de Deus. Porque Jesus diz que aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor, ele é comparável a alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve as suas palavras e não pratica é comparável a alguém que edificou a sua casa sobre a areia. E aí, o que nós temos a partir daí, Jesus faz questão de mencionar isso, no texto de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, onde está registrada essa parábola. Jesus faz questão de nos deixar registrado ali que as tempestades, as dificuldades, os desafios, elas vêm tanto para quem edifica sobre a rocha, como para quem edifica sobre a areia. Então, o que nós vamos ver a partir daí são as consequências, Porque para aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, ou a sua vida, sobre o fundamento correto, ele se mantém firme, não se abala, Não há danos à sua estrutura existencial, porque está firmado na rocha, É muito diferente daquele que estrutura a sua vida na areia, estrutura a sua casa no fundamento incorreto, Porque ao primeiro desafio, à primeira tempestade, essa construção não vai resistir. Então, a revista nos chama a atenção que assim como uma construção
espiritual, né, a igreja tem o seu fundamento. Sobre o que ela está firmada? Qual é a sua base? Será que a construção está firme? Então pensar isso sobre a igreja, né, pensar sobre em qual estrutura a igreja está fundamentada. E se nós transferirmos essas perguntas para a nossa vida, também nós temos que fazer essa reflexão. Onde é que nós estamos firmando a nossa vida? Eu estou falando aqui para adolescentes, né, que estão apenas começando uma trajetória, estão começando uma caminhada ao lado do Senhor, na obra do Senhor, no ministério que Deus confiou, e nunca podemos deixar de pensar sobre isso. Onde nós estamos depositando a nossa confiança, onde nós estamos firmando a nossa vida, a nossa história, né? E aí a revista vai trazer algumas abordagens, algumas situações para apontar para nós que a nossa vida precisa estar fundamentada em Cristo Jesus. O tópico 1 dessa lição fala de um dilema, né? O dilema da pedra. E aqui não vou ter tempo suficiente para ler todas as referências, mas fica a dica para vocês lerem aí Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, onde está narrado um diálogo de Jesus com seus discípulos, e nesse diálogo Jesus pergunta para eles: quem vocês dizem que eu sou? E dessa pergunta, né, Jesus obtém da parte de Pedro uma resposta que é magnífica e fundamental, porque Pedro vai dizer para Jesus: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Veja que interessante que Pedro faz um reconhecimento exato da pessoa de Jesus Cristo, reconhecendo-o como o Messias prometido nas Escrituras desde o início dos tempos. E reconhece também a soberania do Filho de Deus aqui na terra. E a Deus, Jesus gostou tanto dessa expressão que o diálogo que se segue, inclusive, proporciona uma certa interpretação equivocada, né? Porque, inclusive, o tópico 2 da lição vai trazer Pedro como a pedra da confusão. Não que Pedro criasse qualquer situação ali de confusão, mas porque sobre essa expressão de Pedro acerca de Jesus Cristo, reconhecendo Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus vai dizer no discurso que se segue ali no versículo 18 do capítulo 16 de Mateus, Jesus diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, pode ser que num descuido de interpretação e numa inobservância dos princípios de linguística aqui, pode parecer que Jesus está dizendo que sobre Pedro a igreja do Senhor seria edificada, mas na verdade Cristo está deixando muito claro ali que a igreja do Senhor seria estabelecida, seria firmada na pessoa de Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há contradição nesse sentido, e inclusive o próprio Pedro vai no seu ministério subsequente deixar muito claro isso, né, na carta de 1 Pedro, no livro de Atos, e a revista vai abordar essas referências com mais detalhes, onde Pedro deixa muito claro que Jesus Cristo é a pedra principal. Aqui não há nenhum menosprezo, nenhuma diminuição do ministério de Pedro, porque ele foi fundamental no início da igreja primitiva. Mas, na verdade, pedra principal é Cristo e não Pedro. Então não há dúvida e não há por que fazer confusão aqui. O tópico 3 dessa lição, Jesus, o fundamento inabalável. E aí, sobre este fundamento inabalável, nasce a Igreja de Cristo invencível, né? E isso significa que por mais que Satanás se oponha à obra de Deus, ela jamais será impedida. Veja que a igreja, se você for estudar um pouco da história da igreja na Terra, o início da igreja, nós vamos ver a igreja enfrentando ataques, enfrentando perseguições, né? Enfrentando desafios. E se nós observarmos os dias de hoje, não é muito diferente. Veja o desafio que nós temos enfrentado nesse momento de isolamento social, né? Em que a igreja tem que se resguardar e evitar
algo que para a igreja é vital, né? Que seria a comunhão, a unidade, a, a, o interagir com os irmãos, né? Mas isso não é fator de impedimento da obra de Deus, isso não impede a igreja de Cristo de crescer. Nós estamos, por exemplo, utilizando de estratégias inovadoras para conseguir transmitir aos adolescentes, a vocês, as instruções da Escola Bíblica Dominical, né? As revistas, os conteúdos. Nós não temos condições de fazer as aulas presenciais, mas nós estamos aqui utilizando de ferramentas, de instrumentos, de capacidades que foram proporcionadas por Deus para que a obra pudesse continuar, né? Para que não ficasse totalmente parado. Então isso é providência de Deus e promessa de Deus, né? Na pessoa de Cristo Jesus, a igreja vencerá todos os desafios, né? Afinal, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e essa é uma afirmação do próprio Cristo. Nós vamos caminhando para a conclusão dessa primeira parte, dizendo o seguinte: todo cristão que crê e obedece à palavra é uma pedra viva no grande edifício de Deus, que é a igreja. E como pedras alinhadas com a pedra angular, estamos totalmente seguros. Veja que interessante, aqui eu destaquei algumas coisas. Nós precisamos acreditar, nós precisamos crer, nós precisamos fazer exercício da nossa fé, da nossa esperança, da nossa confiança, sobretudo obedecendo a palavra de Deus, buscando consagração para a nossa vida, né? Porque Jesus nos considera como pedras vivas, nós fazemos parte da igreja do Senhor aqui na terra. E não é porque vocês são adolescentes, vocês são novos ainda, que vocês não têm um ministério que possa produzir frutos para o reino de Deus. E o que nós precisamos é assumir a posição que Deus nos confiou, né? O propósito que Deus confiou a cada um de nós, e fazermos usos dos dons, dos talentos que Deus nos confiou para o exercício, para o crescimento, para o amadurecimento da igreja do Senhor. Porque isso fará um bem muito grande para o reino de Deus aqui na terra, sem contar, né, dos benefícios e dos galardões que Deus nos garantirá na vida eterna. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que segurança é uma situação que nós buscamos nesse momento em que estamos vivendo, né? Nós nos sentimos vulneráveis, fracos, muito pequenos diante das situações que estão acontecendo. Nós buscamos segurança, mas a segurança que nós tanto almejamos, nós só vamos encontrá-la na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos estar firmados na rocha, porque afinal, em Jesus Cristo é que nós somos mais do que vencedores. Não há outra possibilidade de vitória senão em Jesus Cristo. Então, com esse pensamento, eu encerro aqui a primeira abordagem, a abordagem da primeira lição, e nós vamos passar para a segunda aqui já, mudando um pouquinho o contexto, mudando um pouquinho a abordagem, porque da segunda lição, da segunda revista de 15 a 17 anos, que estamos estudando nesse trimestre, os heróis do Antigo Testamento, nós temos aqui Josué como o conquistador. E que personagem forte, né? Que personagem destemido nós temos aqui para ser estudado nessa lição. A base bíblica dessa lição é o que se encontra em Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Eu vou ler o versículo 9, que é o versículo chave da lição, mas também tem uma outra parte que é o que está em Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao 16, onde narra a vitória de Josué e do povo de Israel sobre o primeiro obstáculo, que seria Jericó. Então, é uma lição para a gente aprender bastante aqui sobre os desafios, sobre o preparo, né? E a necessidade de nos santificarmos. Veja o que Deus diz a Josué quando ele se vê diante do grande desafio de substituir Moisés na liderança do povo de Israel. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha que interessante. E é muito bom, né, ter da parte de Deus uma declaração assim, de que Deus estará conosco onde quer que nós andarmos. E deixa eu deixar uma dica aqui. Não vale a pena
caminhar nem um passo se Deus não estiver conosco. Então, sempre nas nossas jornadas, nos desafios da nossa vida, nós precisamos buscar a aprovação de Deus e saber se Deus caminha conosco. Porque, do contrário, é melhor ficar quietinho no lugar. Porque um passo dado fora da direção de Deus pode ser muito perigoso. Mas, do contrário, na situação contrária, quando Deus está conosco, nós podemos caminhar na direção de qualquer desafio porque nós vamos vencer. Então nós vamos seguindo, porque o tópico 1 dessa lição já nos aponta uma situação de Josué como sendo alguém preparado, física e espiritualmente, quando recebeu o chamado de Deus e a indicação de Moisés para liderar o povo rumo a Canaã. Josué foi alguém dos pouquíssimos que caminharam com Moisés com fidelidade e obediência, aprendendo, se preparando, porque eu acredito que ele não imaginava que o desafio de tomar posse da terra prometida seria transferido para as suas mãos, transferidas para ele, Porque Moisés leva o povo até a entrada da terra prometida e passa essa missão para Josué. O que chama atenção aqui é que nesse momento em que ele recebe a indicação de Moisés e recebe da parte de Deus essa missão, ele era um homem preparado física e espiritualmente. E aí eu chamo a atenção da sua vida, chamo a atenção da minha vida para o seguinte aspecto. Você está preparado? O que nós temos feito para preparar a nossa vida para os desafios que estão logo em seguida aí? Ou nós estamos vivendo como se não houvesse amanhã, como se não tivesse desafio para ser enfrentado? Nós precisamos pensar muito nisso. Nós estamos num momento de isolamento social, muitos ficaram desocupados, porque as escolas pararam as aulas, e muitos pararam tudo, nunca mais estudaram nada, nunca mais pegaram um livro para se preparar para estudar, porque pensam às vezes que isso só deve ser feito lá na escola. Mas não é por aí. Nós vamos ver campeões, nós vamos ver vencedores que, independente da situação de estarmos parados por causa de uma pandemia mundial, eles estão estudando, eles estão lendo a Bíblia, eles estão orando, estão buscando consagrar a sua vida, buscando fortalecer o relacionamento com Deus, Estão se preparando, porque os desafios eles não pararam por aqui, Eles vão continuar e serão vitoriosos aqueles que estiverem melhor preparados. Então eu preciso todo dia fazer essa pergunta para mim. Será que eu estou preparado? Como eu estou preparando a minha vida para os desafios que estão por vir? Pense nisso. Josué estava preparado e foi muito bem sucedido na missão que Deus confiou a ele na posse da terra prometida pelo povo de Israel. Nós vamos ver também com Josué que há algo muito interessante, muito, muito forte, que é o poder da santificação. E aí nós vamos ter dessa parte uma expressão aqui, um fragmento que nos diz o seguinte: o crente deve ter total respeito e reverência à presença de Deus. A santificação é essencial para que ele manifeste as suas maravilhas. Veja bem, Deus fez e faz e vai continuar fazendo maravilhas no meio do seu povo, mas não há como abrir mão de santificação nesse aspecto. Não interessa, e eu vou repetir aqui, não interessa a minha idade, se eu estou na adolescência, se eu estou na juventude, a santidade faz toda a diferença na minha história e me prepara de maneira muito forte para enfrentar os desafios que eu tenho aí pela frente. John Wesley vai trazer uma situação e eu queria reforçar esse pensamento aqui com vocês. A conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. E essas duas coisas serão muito necessárias para um relacionamento eficiente, produtivo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso estar convertido de que Cristo pagou um preço muito alto pelo resgate de minha alma, e eu preciso investir na santificação da minha vida para que o mundo saia de dentro do meu coração, para que Cristo, para que o Espírito Santo de Deus encontre mais espaço para morar dentro de mim, para viver dentro da minha vida, e assim eu vou ser bem sucedido em
todas as dimensões da minha vida, até o dia em que Cristo nos chamar para as mansões celestiais, para a eternidade. No tópico 3 dessa lição, rapidamente a gente vai caminhando aqui, né? A queda de Jericó é um exemplo de vitória em que a obediência falou mais alto. Vocês vão ter o relato dessa história a partir do capítulo 6 de Josué, onde Deus dá uma estratégia diferente para Josué e aquele obstáculo, né, de Jericó que estava justamente no caminho que precisava prosseguir a nação de Israel. Jericó estava como empecilho ali, precisava ser superado, precisava ser vencido, mas humanamente era impossível. Precisava haver um milagre ali e Josué vai obedecer, vai ouvir a voz de Deus. O povo vai seguir Josué nessa atitude de obediência e os relatos, né, da estratégia você vai localizá-la lá no capítulo 6 de Josué, mas os servos de Deus, a nação de Israel, ela é orientada a dar voltas em torno da muralha de Jericó por alguns dias, né? 6 dias dando voltas. No 7º dia eles voltam a dar voltas e dessa vez 7 voltas em torno da muralha. Depois os sacerdotes vão tocar as buzinas. Ao toque das buzinas todo mundo vai gritar, né? E ao som do grito de toda a nação de Israel, as muralhas de Jericó, que eram humanamente impossíveis de serem destruídas, elas caem ao chão pelo poder, né, de Deus, pelo poder milagroso do Senhor dos Exércitos. Então Josué vence uma batalha aqui através da obediência e obediência à voz de Deus. Nós precisamos aprender com isso, porque não há erro, não há frustração na nossa vida que vá nos fazer ser derrotados se nós ouvirmos a voz de Deus, porque Deus não tem confusão para nós. Deus não tem planos de derrota para a nossa vida. Se ouvirmos a voz do Senhor, nós, a exemplo do que foi Josué aqui na liderança do povo de Israel, nós vamos vencer qualquer batalha, independente do tamanho que ela seja. Para concluir essa lição, ainda acerca da vida de Josué, nós vamos aprender que a bênção futura se inicia na santificação presente. Então, não perca tempo, santifique-se, pois o amanhã vem, e o amanhã vem mais rápido do que nós imaginamos. A nossa fase de juventude, de adolescência, passa muito rápida. É uma fase muito boa da nossa vida, mas passa, né? Passa rápido. E as outras fases também são boas e serão muito melhores se você investir em santificação, se você der lugar para o Espírito Santo de Deus morar dentro da sua vida, né? E der lugar para Cristo edificar, governar, dirigir a sua vida de uma forma especial, você vai ser vencedor em todos os aspectos da sua vida. Porque afinal, sem santidade, ninguém verá a Deus. Amém? Deus abençoe você que me ouviu até aqui. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração, à sua vida. E de uma forma especial que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus Cristo.